nos episódios anteriores. Quando tem ligação simples, não ocorre isomeria geométrica. A ligação dupla não permite a rotação. Se você girar em uma cadeia fechada, ela vai se quebrar. Então, pessoal, agora a gente vai para a isomeria geométrica, a segunda parte, que é a prática. Talvez vocês considerem a mais importante, mas não esqueçam, é importante entender a teoria também, porque muitas questões do Enem são resolvidas assim. Eu não consegui eliminar o barulho de fundo hoje, que está um belo dia de chuva. Não estou sendo irônico, tá? Eu gosto de chuva. Mas vai ficar meio barulhento o vídeo, então imaginem que vai ser tipo um ASMR. O primeiro passo é como vão cobrar esse conteúdo estranho. Então aqui eu listei quais são as possibilidades. Claro, né? Vocês imaginem que o Enem vai criar uma história ao redor da questão, como por exemplo, sabemos que para as abelhas sobreviverem, elas precisam emitir feromônios e o feromônio que elas usam de comunicação possui isomeria geométrica do tipo cis. Então, qual das alternativas abaixo é esse feromônio? Como vocês sabem, o Enem gosta de abelha e as abelhas são muito importantes, pessoal. A gente tem que se preocupar com o fato delas estarem desaparecendo, mas o que eu quis dizer é que são sempre essas histórias assim que vão contextualizar as questões. No fim, por mais história que tenha, as questões de isomeria geométrica geralmente se resumem a tu verificar se o composto tem ou não tem. Por exemplo, das 5 alternativas, apenas uma vai apresentar geométrica, ou então, aí tem outros tipos de questões. Caso o composto tenha isomeria geométrica, eles podem, por exemplo, te mostrar o composto de forma geral e te dizer, ok, me mostra a alternativa que apresenta quais as versões possíveis dele, ou seja, a versão cis e a versão trans. Ou então, mostre, a partir do composto apresentado, qual é ele. Ele é o cis, ele é o trans, e também podem pedir para dar um nome. Então, vou mostrar tudo isso, como é que faz agora com questões comuns. Primeiro vou mostrar a regra, depois as questões comuns e depois vou mostrar as questões do Enem sobre isso, tá? Vamos lá, então. Então, começamos com o seguinte. Regra número 1. O composto tem que possuir ou ligação dupla entre carbonos ou uma cadeia fechada. Isso não é suficiente para ter isomeria geométrica, mas é o primeiro passo. Então, se a gente começar com essa verificação, o primeiro composto, por mais complicado que ele possa ser, ele não tem ligação dupla entre carbonos. Então, quer dizer que o primeiro já está eliminado. Ele não possui isomeria geométrica. Agora, vem a seguinte questão. Ok, ele tem ligação dupla. Eu ainda não vou mostrar a cadeia fechada, eu mostro daqui a pouco. E é suficiente? Não. Agora, tu vai verificar se cada carbono da dupla contém ligantes diferentes. É importante que tu entenda da seguinte forma. O carbono, no momento que ele tem ligação dupla, ele vai estar ligado apenas a 2 itens. Vamos chamá-los de R1, R2 e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Vamos abrir esses hidrogênios para cá. Uma forma comum de representar em química é usar justamente R1, por exemplo, para indicar o radical 1. Depois, a gente vai usar R2 para indicar o radical 2 e assim sucessivamente. O que acontece? O que vocês têm que compreender é que a regra da isomeria geométrica é a seguinte. O R1 tem que ser diferente do R2. O R3 tem que ser diferente do R4. Agora, tanto faz se o R1 é igual ou não a alguém do outro lado. Não há obrigatoriedade de que o R1 seja igual ao R3 ou ao R4. Então, pode acontecer isomeria geométrica com o lado esquerdo igual ao direito, o lado esquerdo diferente do direito. O que importa é exatamente isto. Tem que ter uma ligação dupla entre carbonos e cada carbono da dupla tem que ter ligantes diferentes. Isso quer dizer que R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Então, agora analisando, esse H é igual a esse H. Se um carbono não passa no teste, ele já não tem isomeria geométrica. Elimina o primeiro. Neste carbono, este hidrogênio é diferente desse flúor, então ele passou no teste. Mas os dois têm que passar, não adianta só um. Não dá para ter isomeria geométrica pela metade. Este outro carbono está ligado a duas coisas iguais, então ele não tem isomeria geométrica.
Agora esse aqui, ele está ligado no H e no F. Perfeito, ele passou no teste porque um é diferente do outro. Esse carbono está ligado no H e no F. Ok, um é diferente do outro, ele também passou no teste. Oficialmente esse aqui tem isomeria geométrica. Quando o composto está sendo exibido, assim como ele está aparecendo, dá para a gente dizer se ele é o cis ou é o trans. A regra simples é que quando as coisas iguais estão do mesmo lado, ele é cis. Mesmo lado? Sim. Se eu imaginar um plano cortando isso aqui, é um plano mesmo, agora eu mostro numa animação. Esses compostos, eles são, obviamente eles são em 3D, no sentido de que eles são como bolinhas de energia. Mas, mesmo assim, espalhados sobre uma superfície, é como se fosse um plano de qualquer forma, entendeu? Imagina como um caderno, por mais que ele tenha o espiral e alguma coisa, ele ainda é plano. Então, esse tipo de composto ele pode ser dividido em duas áreas. Então, a gente imagina como uma corta ao meio, exatamente na ligação dupla, e sempre ocorre o mesmo. Ou os átomos parecidos ficam o mais longe possível, ou eles acabam ficando do mesmo lado. Tá? Porque a ideia é que o composto de forma plana se comporta dessa maneira. Tu pode imaginar como um caderno aberto. O espiral é a ligação dupla e as folhas que ficaram para a direita ou para a esquerda são os dois polos do composto. Como vocês viram, um plano cortando isso aqui, o espaço. Como ele é plano, pessoal, na verdade esse carbono, não sei se vai lembrar disso, mas esse carbono, ele é um carbono do tipo sp2, e se ele é sp2, ele tem um ângulo de 120 graus. E toda vez que o carbono tem ângulo de 120 graus, ele gera um composto plano. Quer dizer que ele é como uma folha, ele é plano, ele é uma superfície. Então, se posso dividi-lo ao meio, num composto 3D não dá para fazer bem essa divisão. Então, ao dividir ao meio, eu posso imaginar que uma parte ficou para cima e outra para baixo. Se o que ficou para cima ou para baixo é igual, ele é cis. Se o que ficou um em cima e um embaixo são diferentes, né? No caso que ficou em cima é diferente do que está embaixo ou algo assim, está atravessado, ele é trans. Tu pode imaginar que a palavra trans vem de transporte, transatlântico, coisas distantes em relação uma à outra, tá? Bem, ok, então esse é um composto que possui isomeria geométrica e a versão que está sendo apresentada é a versão cis. Ah, então sempre tem que saber qual é qual, ou melhor, eu tenho como identificar, pessoal, um problema que sempre acontece em aula, que eu vejo, é que as pessoas dizem que não conseguem entender se estão com a versão cis ou trans. Tu vai dizer, mas é fácil. Calma, não é nesse exemplo. É neste exemplo. Este exemplo aqui, ele é o 2-buteno, ou but-2-eno, de acordo com a nomenclatura oficial. A primeira pergunta que vão te fazer é se ele tem isomeria geométrica. Então, como é que a gente faz? A gente escreve os dois carbonos do meio, assim. E aí, eu vou escrever com R para facilitar a nossa vida, tá? Mas, eu vou botar tudo R. Fiz de novo a mesma coisa, calma aí. Carbono aqui. Agora sim, eu vou abrir os Hs e explicar para vocês o que eu estou tentando dizer. Vamos colocar tudo melhor, deve ter um X por aqui. Não sei cadê, então tá, vamos botar R mesmo. Eu sei que ficou tudo R4, não tem problema. A questão é a seguinte, tu vai pegar esse carbono da dupla, sempre o carbono da dupla, e analisar no que ele está ligado. Ele está ligado no H, então tu vai lá, escreve um H, e a outra ligação dele, além da dupla, é com um CH3. Então no outro lado tu escreve um CH3. Aí tu vai me dizer, mas como eu sei se o H vai em cima ou embaixo? Ah, entendeu? Calma aí que eu já chego nisso. Esse carbono, ele está ligado no H e no CH3. Então eu vou escrever um CH3 e um H. Obviamente o composto que eu estou mostrando agora é o composto trans. E tu vai dizer, ok, mas como eu sabia que tinha que fazer o trans? Não, tu não sabia, nem eu. Na verdade, pessoal, isso que eu acabei de fazer é provar que tem isomeria geométrica. Porque este está ligado no H, que é diferente do CH3, e esse também. Mas eu desenhei o composto trans por acaso. Muitas questões, elas pedem assim, ó, me diga se tem ou não tem geométrica. Então, tanto faz o que tu for construir. Tu tenta construir um. Se der para construir cis ou trans, tanto faz. Se der para construir um, significa que já tem geométrica. Outras questões dizem assim, olha aí o but-2-eno.
Agora me diz quais são as suas versões na natureza. Aí tu teria que construir todas as versões possíveis dele. No caso, a gente criaria um composto cis e um composto trans para mostrar que eles existem, tá? Outra questão é, como eu sei que eu devo deixar os H's em cima ou os H's embaixo? Isso não faz diferença nenhuma. Isso é só para provar que ele é cis. Então, se eu deixei os H's em cima ou embaixo, se eu invertir, não tem problema. O que importa é um em relação ao outro. Se as coisas iguais estão do mesmo lado, ele é cis. Se as coisas estão atravessadas, ele é trans. Só que aí tem uma outra questão, mas eu já vou discutir. Calma aí. Vamos para a versão com nome. O but1-eno é outro composto. Imagina que alguém me pedisse assim, prova aí que tem isomeria geométrica ou que não tem. Bom, olha aqui, ó. São 4 carbonos, porque but é 4 átomos de carbono. Um N, quer dizer que no primeiro carbono tem uma ligação dupla. Agora, como a gente resolve? A gente constrói ele de volta. Deixa eu só tirar isso daqui. Aí. A gente constrói ele de volta, dando ênfase para a dupla. Então, este carbono daqui, ele está ligado no H duas vezes. Então, tu escreve 2 Hs. E esse carbono daqui, ele está ligado no H e o resto da cadeia. CH2, CH3. Isso daqui. Então, o lado direito passou no teste de isomeria geométrica porque H é diferente de 2 carbonos que seria etil. Mas o lado esquerdo não passou no teste, então esse composto não contém isomeria geométrica. Essencialmente, tu tem que saber verificar, tanto faz se tu vai construir o cis ou o trans nesse momento, e se uma questão pedir, tu tem que saber mostrar se o cis e o trans, tá? Bom, um comentário rápido antes de continuar. Lembrem, né, que o trans também pode ser chamado de E o cis pode ser chamado de Z. Então, por exemplo, esse aqui, tentem memorizar aqui, trans é de extremos, alguma coisa assim, então tá longe um do outro. E o Z, que é o cis, tu pode memorizar como se fosse cis com Z, ou ziz, não sei, pessoal, eu realmente não sei um truque para memorizar isso, tá? Mas o cis é Z e o trans é E. Vamos aqui para baixo. Agora deixa eu mostrar para vocês um composto estilo que eu estava tentando demonstrar. Olha aqui. Esse composto apresenta ou não apresenta isomeria geométrica? Ele tem uma ligação dupla. Ok, então tu vai analisar os carbonos da dupla. Este carbono daqui, ele está ligado em quê? Ele está ligado num CH3 e ele está ligado nessa coisa bizarra aqui, que é um CH2 e um SH, a função tiol, lembra? Então, isto é diferente desses dois. Eu posso pegar, isso aqui seria uma questão do vestibular, né, do Enem, que não está mostrando os compostos. Mas vamos ativá-los aqui, ó. Agora tu está vendo. Então quer dizer que o item de cima é diferente do item de baixo. Agora esse outro lado, ele está ligado no quê? Esse carbono daqui, ele está ligado nessa estrutura. Eu vou separá-la aqui para baixo, bem aqui para baixo. Vamos ativar também o carbono, que é a função ácido, tá? Uma carboxila. E ele está ligado nessa outra estrutura, que sei lá o que é isso, com um monte de carbonos, como tu pode ver. Vamos botar esse carbono mais para cá. Tá. Pronto. O que importa aqui é que eu consiga identificar que essa parte de cima é completamente diferente da parte de baixo. Ok, consegui identificar. E agora, ele é cis ou ele é trans da forma que ele está apresentado? Então, aí chegamos a um problema. Se cortarmos aqui ao meio, tá, como diz a regra, assim, a gente fica com coisas completamente diferentes. Então, qual é a regra? A regra, pessoal, é pela massa. Tu vai analisar o lado esquerdo e tu vai tentar descobrir o que possui menor massa. No caso do CH3, é um carbono e 3 hidrogênios. Mesmo que tu não saiba a massa de cor e a questão do Enem não diga a massa, se tu tem 3 Hs aqui, aqui tu já tem os mesmos 3 Hs. Aqui tu tem um carbono, aqui tu tem um carbono. Só que aqui tu tem mais um enxofre. Obviamente, esse lado é mais pesado que o lado de cima. Vamos até trocar a cor desse lado. Vamos dizer que o lado pesado seja vermelho. Tá? Assim, ok. Agora, nesse outro aqui, temos que fazer a mesma análise.
Só que aqui tem um oxigênio, tu tem que tomar cuidado porque o oxigênio é meio pesado. Então, a ideia aqui seria tu saber a massa de verdade. As questões do Enem geralmente trazem a massa, mas uma questão de isomeria geométrica não precisa trazer a massa se o composto for bastante complexo. Então aqui é bastante provável que 6 átomos de carbono sejam muito mais pesados do que um carbono e 2 oxigênios. Mas para a gente ter certeza, eu precisaria fazer a conta. Ó. 2 oxigênios dá 32, dá 16 cada um. O carbono aqui são mais 12, então vai dar 44. E mais um hidrogênio, 45. Quer dizer que a massa disso aqui deu 45. Até vamos escrever. Ok. Agora, esse outro aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada carbono vale 12. Então, 12 vezes 6, 72. Cada hidrogênio vale 1. São 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 72 mais 13 vai dar 85. Então, a massa desse lado deu 85. Opa, 895. 85. Então, oficialmente, esse aqui é o lado mais pesado. Tá pronto. O lado mais pesado da esquerda ficou embaixo. O lado mais pesado da direita ficou em cima. Então, esse composto é trans. Ah, mas não são iguais. Então, normalmente, pode-se usar, em vez de trans, a gente usa diretamente a letra E. Esse composto é um composto E, ok? Da isomeria EZ. Porque muita gente discute que a gente não pode usar cis e trans para um composto complexo como esse. Por isso que hoje em dia a gente dá preferência para usar EZ em tudo, ok? Agora vem a cadeia fechada. É um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue entender. Vamos lá. A primeira cadeia que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo é o benzeno. Como vocês sabem, o benzeno tem ligação dupla e cada carbono do benzeno possui um hidrogênio. Eu sei que vocês esquecem que o benzeno é C6H6, mas vocês têm que lembrar. Um detalhe, tu vai dizer, tá, tem ligação dupla, tem geométrica. Não. Na cadeia fechada não tem a dupla. Pode até conter uma dupla, mas não são os carbonos da dupla, da fechada, que vão apresentar a geométrica. Porque, para isso, a cadeia fechada tem que ser dividida em duas partes. Pessoal, não dá para enxergar numa folha e a gente vai ter que usar a imaginação. Mas antes disso, eu posso mostrar para vocês assim. Selecionando o benzeno, eu vou otimizá-lo para que ele fique 3D. E agora, dá uma olhada aqui, ó. Em 3D, esse não é bem o desenho do benzeno, tem um outro detalhe, mas não importa muito. A questão é que se tu imaginar, ele seria um composto plano. Não está suficiente? Aqui tu tem um simulador de química mostrando como seriam as ligações, tamanho de ligações e a estrutura. Repara então que, a gente pode até representar de várias formas, agora eu mostro para vocês, o benzeno, ele seria aproximadamente plano. Imagina que no mundo real, essas bolinhas gigantes aqui, são tipo o campo de alcance, tá? Dos átomos mesmo, porque é como se eles estivessem realmente emendados. Isso aqui são as eletrosferas, pessoal. Uma quase entrando na outra, que é o que equivale à ligação química, tá? Essa seria a representação mais próxima da realidade de acordo com o que a gente consegue analisar. Bom, agora que a gente já entendeu a questão do benzeno, vamos lá. Uma questão do Enem provavelmente vai trazer o composto simples assim, ó, talvez até um pouco mais evidente assim, ó, aqui e aqui. A regra da isomeria geométrica para cadeias fechadas é que tem que existir 2 carbonos em algum lugar da cadeia fechada e cada carbono tem que conter coisas diferentes. É que nem a ligação dupla. Só que a diferença agora é que os carbonos não precisam ser vizinhos. Pode ser qualquer carbono. Então, pessoal, uma cadeia gigantesca. Ó, vamos pegar e fazer uma cadeia gigante. Gigantemente fechada. E aí, essa cadeia esquisita fechada, se em uma ponta qualquer ela contiver 2 ligantes diferentes e em um outro lugar qualquer da estrutura também contiver 2 ligantes diferentes, pronto, isomeria geométrica.
Então, claro que isso às vezes torna a questão difícil. Os elaboradores geralmente vão pegar algum composto que dê para representar de uma maneira que eu consiga cortar. É bastante comum, eu já vi em outras provas, não lembro agora do Enem, mas em provas gerais, dá pra gente, por exemplo, por mais bizarro que seja o composto, a gente pode cortar ele aqui, ó. E aí tu já sabe se é cis ou trans. Ele é propositalmente feito dessa maneira. No caso, existe uma outra forma que vocês têm que tomar cuidado. Esses símbolos já apareceram em provas do Enem, mas eles nunca foram o tema central da questão. Nós podemos explicar para uma pessoa se a cadeia, ou melhor, se a estrutura está para dentro da folha ou na direção do observador com setas, ou melhor, com ligações especiais. Esta ligação que eu vou escrever agora indica que o OH está na direção da pessoa, quer dizer que ele está saindo da tela, ele está até atingindo. E aqui também, ó, eu marquei o OH, isso foi porque eu quis, tá? É aquela história, eu não tenho como saber só pela estrutura se ele vai ser cis ou trans. Nessa outra eu vou fazer o contrário, eu vou deixar o OH para cima, mas aqui eu vou deixar o F para cima. Agora, olha só, eu vou pegar e usar este tipo de ligação para indicar que algo está dentro da folha. Então, nesse caso, o F está dentro da folha, o F está dentro da folha, aqui um F está dentro da folha, aqui o OH está dentro da folha. Na prática, eu posso resolver essa questão da seguinte forma, ó. Os OHs estão do mesmo lado. Como eu sei? Os dois estão para cima porque a ligação mais escura está para cima. Se eu usasse o 3D para poder movimentar essa molécula aqui, ó, seria, aqui não dá para ver, tá? Porque eu justamente não construí dessa maneira. Mas é como se o OH estivesse para cima e o OH estivesse para cima. E os Fs estão para baixo e para baixo, tá? É isso que quer dizer esse tracinho. E a mesma coisa vai ocorrer nesse daqui. O OH e o F estão para cima. Então, se as coisas que estão do mesmo lado, nota que é para cima do plano, pessoal, vocês têm que imaginar que uma cadeia fechada, ela é assim, tá? Ela é plana. Então, nessa aqui não ocorre nada, mas se tiver dois átomos iguais para cima, é cis. Se tiver um átomo para cima, que é igual a um que está para baixo, ele é trans. Bom, mas aí na prática, deixa eu mostrar para vocês. Vamos otimizá-lo para eles virar 3D. Tá? Não, e o que mais aqui também? Vamos fazer a mesma coisa com este. Ok, não. Tá. E agora, vamos vê-los em 3D para conseguir entender. Então, olha aqui, ó. Esse primeiro era o que ficou os OHs para cima, lembra? Assim não dá para interpretar, eu sei, calma. Já vamos entender. Vejam, na prática, o que aconteceu é o seguinte. As bolinhas em vermelho são o OH, tá? Então, o que aconteceu é que, se tu imaginar um plano cortando os carbonos que estão em azul, os OHs ficaram para cima desse plano e os flúores estão aproximadamente para baixo, tá? É isso que o composto está tentando representar. Então, os OHs ficaram para cima, os flúores ficaram para baixo. Agora, olha o outro. Nesse outro, olha só como fica evidente. Um OH está para cima, mas o outro OH está para baixo. Um flúor está para cima, outro flúor está para baixo. Você viu que essa noção do que é em cima e o que é embaixo, ela não faz sentido nenhum no espaço, né? No 3D. Somos nós que criamos essa noção para poder interpretar o composto. Então, se a gente imaginar que cortou o composto ao meio, bem no plano onde está a parte cíclica, né? A parte fechada, ó, corta bem na parte fechada, aí, em relação à parte fechada, se ficam em lados opostos, ele é trans. Tá, e na prática é bem simples, pessoal, ou talvez não tão simples quanto a outra, tá? Como eu disse, para te analisar uma cadeia fechada, o que tu vai fazer é, em algum lugar dessa estrutura, existem dois carbonos que contenham ligantes diferentes, sim ou não. Se existirem, ele vai ter geométrica. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu traçar uma linha cortando bem aqui, já que eu tenho um carbono, dois ligantes diferentes, um carbono, dois ligantes diferentes, ok, tem isomeria geométrica e essa é cis. Eu sei que a parte da isomeria geométrica em cadeia fechada é um pouquinho complicada, a lei da conta. Esse vídeo acabou ficando muito grande, eu pretendia dar as explicações da regra e depois fazer os exercícios no mesmo vídeo, mas então eu vou fazer dois, o próximo é só exercícios de aplicação disso aqui, e aí pronto, acabou a isomeria geométrica.